Hallo, hallo, ihr Lieben. Hoje nós vamos falar sobre Häufigkeitsadverbien. É uma palavrona para dizer advérbios de frequência. Häufigkeit é frequência, tá? Häufigkeit. Bom, se você continua sem saber o que é advérbios de frequência, eu vou dar aula e você vai entender fácil o que é. São advérbios como... Nem precisa saber essa palavra advérbio, né? São palavrinhas como sempre, geralmente, regularmente, às vezes, tá? Então, esses são os nossos advérbios de frequência e eu quero ensinar para vocês como é que a gente usa eles em alemão, tá? Vamos lá. O primeiro deles vai ser immer. Immer é um advérbio que significa sempre, a palavra que significa sempre. Immer. Immer. É R no final tem som de A, tá? Por isso que eu digo immer. Vamos ver uma frase com o immer nela? Ich habe immer Hunger auf Schokolade. Eu tenho. Depois eu tenho immer, sempre. Então, eu tenho sempre Hunger, fome. Eu tenho sempre fome auf Schokolade, de chocolate. Em alemão, eu não digo que eu estou com fome, eu digo eu tenho fome. Por isso eu uso o verbo haben. Ich habe Hunger, tá? Então, eu tenho sempre fome de chocolate. É a nossa frase aí. Eu uso sempre aqui depois do verbo. Mais uma opção. Oft ou häufig. Oft é menos formal e häufig é mais formal. Ambos significam frequentemente, né? Depois de sempre, a gente vai ter frequentemente. Então, eu posso dizer, por exemplo, Sie geht oft ou häufig ins Kino. Sie geht oft oder häufig ins Kino. Que significa, Sie geht, ela vai. Oft, frequentemente, ou häufig, frequentemente, ins Kino, ao cinema. Então, ela vai frequentemente ao cinema. Fechou? Sie geht oft ou häufig ins Kino. Depois disso, nós vamos ter mais um que vai ser regelmäßig. Regelmäßig significa regularmente, com regularidade. Regelmäßig, tá? Então, Sie machen regelmäßig Sport. Sie machen regelmäßig Sport, que significa eles fazem regelmäßig, regularmente, esporte, eles fazem regularmente esporte, eles praticam regularmente esporte, tá? Então, tá vendo aí que é bem comum que esses advérbios venham logo depois do verbo, né? Como em todos os nossos casos. Podem vir em outros lugares da frase, sim, inclusive até antes do verbo, na primeira posição, mas é bem comum também que venham logo depois. Depois de regularmente, a gente vai ter às vezes, né? E aí a gente vai ter duas opções para às vezes. Nós podemos dizer manchmal ou gelegentlich. Qual que é a diferença? Gelegentlich é bem mais formal, tá? Você vai ouvir bem mais comumente manchmal, que significa às vezes. Então, manchmal, gelegentlich. Por exemplo, Leon arbeitet manchmal am Sonntag. Leon arbeitet manchmal am Sonntag, que significa o Leon trabalha manchmal, às vezes, am Sonntag, no domingo. O Leon trabalha às vezes no domingo. Poderia ter gelegentlich, claro, seria a mesma coisa, tá? Depois nós vamos ter raramente ou quase nunca. Raramente eu vou dizer selten. Selten significa raramente. Ou quase nunca, fast nie. Fast nie. Fast é quase, nie é nunca. Então, quase nunca. E vamos usar da mesma forma. Vamos ver um exemplo. Wir gehen selten ins Theater. Wir gehen selten ins Theater. Que significa nós, gehen, vamos, selten, raramente, ins Theater, ao teatro. Nós vamos raramente ao teatro. Se eu quisesse dizer que a gente quase nunca vai ao teatro, da mesma forma, wir gehen, nós vamos, aí eu coloco logo depois o advérbio, né? Aqui, fast nie. Nós vamos, fast nie, quase nunca, ins Theater, ao teatro. Tá? Então, basta eu colocar ali logo depois do verbo. E por último, né, um que a gente já aprendeu, porque a gente aprendeu fast nie ali em cima, que é o nie, que é nunca. Nie, palavrinha boba, né? Nie, nunca. Então, posso dizer, wir waren noch nie in Wien. Wir waren noch nie in Wien. Wir waren, nós estivemos. Noch, ainda. Nie, nunca. Ainda nunca. É muito comum a gente falar isso em alemão. Em português a gente não fala muito, né? Qual que é a diferença entre nunca e ainda nunca?
é porque o ainda dá aquela ideia de que uma hora vai, né? Que você talvez queira ir. Eu posso tanto dizer wir waren nie quanto noch nie. Esse noch significa simplesmente ainda, né? A ideia de que uma hora vai, tá? Então, wir waren noch nie in Wien. Em Viena. Nós nunca estivemos em Viena. Fechou, minha gente? Gostaram dos advérbios de hoje? Muito bem. Espero que sim e a gente continue se ouvindo na próxima aula. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!